Olá, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre o tema Leis de Newton. Esse vídeo faz parte da nossa playlist da disciplina Física 1, aqui na Universidade do Estado do Amapá. Vamos lá! O roteiro da nossa aula vai ser o seguinte. Num primeiro momento, fazemos as considerações iniciais, apresentamos os objetivos da aula e o pré-requisito matemático para entendermos o conteúdo a seguir. No segundo momento, nós faremos uma introdução e contextualização histórica. Falaremos um pouco dos pesquisadores que vieram antes de Newton e deram contribuições para o estudo dos movimentos. Na terceira parte, a gente vai para o núcleo da aula, onde nós vamos explicar cada uma das três leis de Newton em si. E, no final, a gente fecha fazendo a conclusão e apresentando as nossas referências. Para compreender de forma satisfatória o conteúdo que será abordado aqui e na próxima aula, onde faremos as aplicações do que foi visto hoje, é necessário ter um conhecimento básico de algumas noções de cálculo diferencial integral e também da álgebra vetorial. Esse conteúdo já está aqui no nosso canal também. Procure lá se você ainda não está familiarizado com essas noções matemáticas. Dentro da disciplina de Física 1, nós já estudamos a parte de cinemática, que é a parte inicial do estudo da mecânica. Lembrando que a mecânica é o estudo dos movimentos, certo? E agora nós vamos entrar, começando com esse assunto de lei de Newton, na parte da dinâmica. A diferença da cinemática para a dinâmica é que lá na cinemática a gente estudava os movimentos, as suas características, né, como que ocorrem esses movimentos, utilizando variáveis como posição, velocidade, aceleração, mas nós não dedicávamos tempo para falar sobre o que causa os movimentos, e sim como eles ocorrem. Aqui na dinâmica, nós vamos já abordar as causas do movimento, e aí vai entrar um novo conceito, que é o conceito de força, certo? Então esse conceito será abordado aí pelas leis de Newton. A próxima aula será aplicações em exercícios do conteúdo que foi visto nessa aqui. Ao final dessa aula, é esperado que o aluno familiarize-se com os enunciados das três leis de Newton e suas aplicações, isto é, que se ele for perguntado a fazer isso, ele saiba descrever em palavras, saiba enunciar o que diz cada uma das três leis. É também esperado que o aluno saiba aplicar a resolução de problemas, né, utilizando as leis de Newton, que ele consiga transformar esse conceito que ele está vendo nessa aula em uma forma de resolver problemas. E também que ele compreenda a validade das leis de Newton através de exemplos do cotidiano, que você consiga não só ficar preso a resolver problemas dos livros, mas que você consiga, no seu dia a dia, no seu cotidiano, perceber onde as leis de Newton estão presentes. Já iniciando a nossa introdução histórica sobre o estudo da mecânica, é importante falar que o estudo dos movimentos sempre foi uma preocupação dos pensadores, né? Então, já há muito tempo atrás, já lá na antiguidade, haviam pessoas interessadas em entender por que os objetos se movem. O que faz com que uma fruta que está numa árvore caia, seja atraída para o chão? E por que alguns objetos tendem a se mover mais que outros, ou mais depressa que outros, ou em direções diferentes, né? Então, havia um grupo de filósofos chamado os filósofos naturalistas, também conhecido como pré-socráticos, que se dedicavam a investigar a natureza e ficaram conhecidos por isso. Nesse grupo tinham vários filósofos, como o próprio Tales, o Pitágoras, certo? Anaxímenes, Anaximandro, Heráclito de Éfeso. Então eles deram várias contribuições. Porém, foi um filósofo posterior a Sócrates que mais conseguiu sistematizar esse conhecimento. E esse filósofo foi o Aristóteles. Aristóteles ele dava duas explicações para os tipos de movimento que ocorrem. O primeiro movimento que Aristóteles dizia que ocorria era o movimento de acordo com o lugar natural das coisas. Vamos entender o que se trata esse conceito. O lugar natural das coisas é o seguinte: para Aristóteles, o mundo inteiro era composto de quatro elementos, que se chamam terra, água, ar e fogo, né? Então, cada coisa que existe, uma árvore, um animal, uma montanha, ele é composto de uma certa combinação desses quatro elementos. Ok.
Entendido isso, vamos entender a questão da ordem, como esses elementos estão organizados na natureza. Segundo Aristóteles, o elemento terra ele ficava na parte mais baixa. Se a gente imaginar a Terra como uma esfera, o elemento terra fica no centro. Sobre a Terra, na superfície, ficaria a água, formando ali os rios, os lagos e os oceanos. Acima desses dois estaria o ar, que é a atmosfera, e o Aristóteles ainda dizia que existia uma quarta camada nos limites da atmosfera, que seria formada de fogo, né? E o que havia acima? Acima disso, que já seria o domínio dos astros, né? Onde estaria o Sol, a Luz, os planetas, as estrelas, Aristóteles dizia que existia um quinto elemento. Posteriormente, esse elemento recebeu muitos nomes: quintessência, éter. Esse quinto elemento ele era um elemento não terreno, ou seja, ele não é um elemento presente nas coisas que estão aqui na Terra, e sim um elemento exclusivo das coisas celestes. Aristóteles então dividia a física terrestre da celeste. Ele dizia que os fenômenos físicos da Terra obedecem às leis terrenas, né, da física terrena, vamos dizer assim, e os fenômenos celestes obedecem a uma outra física, inclusive mais perfeita, mais pura, né? Segundo Aristóteles acreditava. Pois bem, como Aristóteles dizia que a terra e a água tendiam a ocupar as posições mais abaixo, perto dos nossos pés, né, no solo, então objetos feitos de terra e água têm a tendência de cair, como uma pedra que você abandona, ela vai para o chão, né? Já o ar e o fogo, eles teriam a tendência de subir. Isso é visto, por exemplo, pela fumaça de uma fogueira que sobe, ou pelo movimento da chama de uma vela, né? Ou da própria fogueira também, que tende sempre a ir para cima. Então, assim ele explicava que o lugar natural das coisas era aquele lugar para onde elas buscavam ir. Então, isso era uma das causas do movimento dos corpos, segundo Aristóteles. Vamos ver agora a segunda explicação que Aristóteles dava para outro tipo de movimento que podia acontecer. Esse segundo tipo de movimento que Aristóteles dizia que acontecia na natureza era o movimento forçado, ou ainda conhecido também como movimento violento. Esse movimento forçado, ele é um movimento que ele não aconteceria de forma natural, espontânea. Ele precisaria da ação de um terceiro, né, elemento, um agente externo. Por exemplo, se você, como na figura aqui de cima, empurra um bloco para o lado, ele só vai se mover porque existe essa força aplicada sobre ele. Alguém externo ao bloco está forçando ele a executar esse movimento, né? Muito bem. Era assim que Aristóteles dizia que acontecia o movimento de uma flecha lançada, por exemplo, por um arqueiro. Segundo Aristóteles, quando o arqueiro estica a corda do arco e lança a flecha, a própria corda do arco executou uma força sobre a flecha. Porém, durante a viagem, né, não tem mais o arco em contato com a flecha, o que mantém ela em movimento. A explicação que Aristóteles dava, segundo o que está aqui na figura, é que à medida que a flecha ia se deslocando para frente, ela deixava um vácuo atrás dela, e para preencher esse vácuo, o ar no entorno da flecha circulava e vinha para trás dela e continuava empurrando a flecha para frente, né? No caso da flecha ou de uma pedra lançada, Aristóteles dizia o seguinte, que quando você arremessa uma flecha para cima, a primeira parte do movimento que ele executa é um movimento forçado. Só que chega um momento que esse movimento se esgota e a partir daí, então, o movimento é natural. Certo? Era essa a explicação que ele dava. Mas tinha um problema nessa explicação. Porque para Aristóteles, só podia ter movimento, e nesse caso ele está falando da velocidade, deslocamento, né? Um objeto que está variando a sua posição no tempo, se tivesse uma força agindo durante todo o percurso, em cada ponto da trajetória. Aristóteles entendia que era necessário ter uma força, porque no momento que essa força cessasse, cessava também o movimento. Então ele fazia uma relação direta entre força e velocidade. Mas lá na frente, a gente vai ver que Newton mudou essa concepção. Ele passou a relacionar a força com a aceleração, e o conceito de relacionar a força diretamente com a velocidade passou a ser entendido como um conceito errôneo, certo? Bom, voltando ao exemplo da flecha, Aristóteles falhava numa explicação, que era: por que a flecha então para de acelerar?
O que faz ela frear se o ar está sempre empurrando ela quando ele circunda ao entorno da flecha? Então esse problema ficou em aberto durante muito tempo e foram elaboradas algumas propostas para tentar explicar. Vamos ver um pouquinho do que foi proposto para explicar o porquê que os objetos tendem a diminuir o seu movimento. E a principal explicação que foi dada para o porquê os objetos tendem a desacelerar foi a teoria do ímpeto. Essa teoria ela ficou muito popular já num período bem posterior a Aristóteles, inclusive posterior à própria Antiguidade, já no que a gente conhece como Idade Média, mais especificamente o período dos escolásticos ali, né? Essa teoria do ímpeto, ela dizia assim: um objeto, seja uma pedra, como no exemplo aqui, uma bola de canhão ou uma flecha, quando ele é lançado, existe um momento inicial onde uma força é aplicada sobre esse objeto, que o lança para frente, né, e para cima. E isso deixa uma espécie de memória no objeto dessa força que foi aplicada nele no início. Porém, ao longo da trajetória, à medida que ele viaja, ele vai meio que esquecendo, vamos dizer assim, essa força inicial que o lançou. Então é por isso que ele vai perdendo força, ele vai diminuindo a sua impulsão que foi dada ali no início para que ele fosse lançado, certo? Então isso ajudou a explicar qualitativamente esse movimento dos objetos. Porém, a ciência foi avançando e já ali com o advento da navegação e também da própria ciência da balística, né, a necessidade de você calcular onde ia cair um projétil lançado, quando, por exemplo, aconteciam as guerras de cerco e as catapultas tinham que lançar objetos por cima das muralhas. Então a ciência ela precisou de precisão, precisou de exatidão, precisou que você conseguisse fornecer dados quantitativos, que você pudesse calcular com um certo rigor onde esse objeto ia cair, qual seria a distância que ele ia alcançar, qual a velocidade dele, a altura, certo? Então essa teoria do ímpeto, apesar de qualitativamente ela explicar por que os objetos paravam, né, durante o seu percurso ali no ar, quando lançados, ele não tinha esse poder de previsão, esse poder quantitativo de facilitar os cálculos. E por isso ela foi abandonada. Então, já naquele movimento final ali da Idade Média e início do que a gente conheceria depois como Idade Moderna, a ciência ela se tornou mais experimental e mais quantitativa, né? Na verdade, a gente considera hoje que a ciência, como a gente conhece, passou a nascer ali, né? Então, um dos principais nomes nessa transição, né, de tornar a ciência mais experimental, mais quantitativa, em outras palavras, em pegar a ciência da física, né, que foi iniciada lá por Aristóteles, lembrando que física, inclusive, é o nome de um dos livros de Aristóteles, onde ele descreve os fenômenos naturais. A palavra física em grego significa justamente isso, natureza. Porém, não se tinha essa diferenciação que a gente faz hoje, né, de física com química. A física ela era entendida como uma parte da filosofia e ela, por estudar tudo que tinha na natureza, ela englobava inclusive o que a gente chama hoje de química, né? Então essas diferenciações elas foram acontecendo mais tardiamente. Pois é, quando chega então esse início da era moderna, o método científico ele começa a surgir, o método científico como a gente conhece na atualidade, certo? E ele passa a revolucionar ali a maneira de se fazer ciência. E aí nasce a ciência como a gente tem nos moldes atuais, certo? Vamos lá. Galileu foi um dos principais expoentes desse período. Tá? Galileu ele deu grandes contribuições em muitos aspectos. Ele fez estudos em diferentes áreas, né? Inclusive na astronomia, na hidrodinâmica. Mas o que nós vamos falar hoje aqui foi o estudo de Galileu sobre o movimento dos corpos. Particularmente, nós vamos falar de um experimento feito por ele, que foi o experimento de Galileu com esferas rolando sobre rampas polidas, né? Rampas em forma de planos inclinados. Então a experiência de Galileu consistia no seguinte: ele polia bastante uma bolinha metálica e uma rampa de madeira. Ele fazia esse polimento bem minucioso, bem preciso,
porque ele já sabia da influência do atrito nos movimentos. Então ele queria minimizar qualquer interferência. Então, para tirar o atrito o máximo possível, né, lembrando que era impossível tirar 100% do atrito, mas ele conseguia reduzir esse atrito quase a zero. Então ele dava esse polimento na superfície do plano inclinado e na própria esfera, de forma a que ela rolasse simplesmente pela ação da gravidade, né, na prática. E aí então ele abandonava a bolinha de uma certa altura, e essa bolinha ela descia pela primeira rampa, e na frente dela tinha uma segunda rampa igual à primeira, só que colocada numa posição invertida. E aí a bolinha subia e ela sempre chegava na mesma altura que ela tinha sido abandonada lá na primeira rampa. Então, se ele colocasse uma altura maior na primeira rampa, ela descia e depois alcançava exatamente a mesma altura na segunda rampa. E aí Galileu ele teve a ideia de trocar essa segunda rampa por uma rampa mais longa, porém com uma inclinação menor. Ou seja, é como se na prática ele diminuísse o ângulo de subida ali da bolinha na segunda rampa. E ele observou que quando ele abandonava a primeira bolinha, a bolinha da primeira rampa, da mesma altura que ele tinha feito antes, ela descia também, só que aí ela ia percorrer uma distância maior na segunda rampa até ela alcançar a mesma altura do início, que é o que está representado aqui na figura do meio, por essa linha tracejada. E ele foi fazendo isso sucessivamente, variando o ângulo de inclinação desse segundo plano inclinado, e a bolinha sempre percorria distâncias maiores tentando chegar nessa mesma altura. E aí Galileu ele fez um exercício fantástico de pensamento, que foi o seguinte: o que então aconteceria, num caso ideal, que nós não tivéssemos atrito e que nós não tivéssemos a resistência do ar, se essa inclinação da rampa fosse baixando, 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 até que ela ficasse nula? Ou seja, que a bolinha ela deslizasse por um plano horizontal após descer pelo primeiro plano inclinado. A conclusão de Galileu foi que, segundo sugeria a sua experiência, esse objeto posto em movimento ele poderia continuar a se mover incessantemente numa direção. Ou seja, ele se moveria indefinidamente e nunca pararia, porque ele só iria parar se tivesse lá na frente uma rampa que ele pudesse subir e alcançar a mesma altura. Certo? E aí na linguagem de hoje, né, a gente diz que essa bolinha ela executaria um movimento retilíneo uniforme. Uniforme porque ela manteria sua velocidade, ela não iria diminuir a sua velocidade, e retilíneo porque ele seguiria em linha reta. Certo? Então olha só, Galileu com esse experimento, ele chegou a comprovar ali o que Newton depois desenvolveria melhor na sua primeira lei, que é a lei da inércia. Por isso muitos historiadores da ciência falam que, na verdade, Galileu já tinha enunciado a primeira lei da inércia muito antes de Newton. Inclusive, de fato, ele deixou por escrito esse enunciado, né? Então, Newton ele ficou famoso por ter criado as três leis, mas ele não foi assim, ele não tirou da cartola do zero essa lei da inércia. Outros pensadores antes dele já tinham encontrado esse conceito. Inclusive, vale a pena mencionar Avicena, que foi um pensador árabe lá por volta do século 9, 10, que ele também já tinha feito alguns estudos que inferiam essa lei da inércia, né? Que se nada agisse para frear o movimento de um objeto, ele iria se mover continuamente numa direção. Outro pensador que veio antes de Newton e deu contribuições fantásticas também para o estudo dos movimentos foi René Descartes. René Descartes, filósofo e matemático francês, que ficou muito famoso, inclusive, na matemática por ter sido o criador da geometria analítica e do plano cartesiano, né? O nome Descartes, latinizado, é Cartesius, e daí então o nome plano cartesiano. A ideia de Descartes foi que os objetos, os corpos, né, se movendo, eles possuíam uma grandeza chamada momento. Esse momento também muitas vezes foi chamado de quantidade de movimento. E a ideia era o seguinte, que só a velocidade não era suficiente para descrever o movimento, para quantificar o movimento de um corpo. Por quê? Imagina que você tem dois projéteis, dois objetos, né? Por exemplo, uma esfera metálica pequena e uma bem maior, certo? E você arremessa elas contra uma parede com a mesma velocidade.
ele observou que, apesar delas viajarem na mesma velocidade, quando elas atingem um muro, o estrago no muro causado pela esfera maior é também maior do que o que seria feito pela esfera menor. Ou seja, o tamanho ali da esfera, nesse caso, influenciou, né? Da mesma forma, a gente poderia imaginar, já pensando para os dias atuais, né, que se você tem um carro popular pequeno, andando a 100 km por hora, mas se você tem um caminhão andando também a 100 km por hora, ou seja, os dois estão na mesma velocidade, mas se eles colidem contra algum anteparo, alguma parede, um muro, também o choque, o estrago ali causado no acidente seria muito maior no caso do caminhão. Por que se eles têm a mesma velocidade? Né? Então, Descartes, para resolver isso, ele imaginou que esse momento, quantidade de movimento de um corpo, era o produto da velocidade pelo volume, ou seja, o tamanho, o espaço ocupado pelo material ali, o objeto que está se movendo. Hoje a gente sabe que não é o volume que entra nessa equação, e sim a massa. Então aqui nessa equação que vocês estão vendo no slide, o momento que é representado pela letra P, ele é igual ao produto da massa do corpo, que é a letra M, pela velocidade. Tá? Então Descartes ele foi fantástico na interpretação, só que ele trocou ali a massa pelo volume. Tá? Então hoje a gente sabe que P igual a mv. Momento é o produto da massa pela velocidade. E essa ideia de momento, um princípio físico, ele foi central depois na elaboração de Newton das leis da mecânica. Foi a partir dessa ideia de momento, né, ou como a gente diz hoje, momento linear, porque também existe o momento angular e assim vai. Foi esse momento, né, ou momento linear, que Newton utilizou para formular suas três leis, como a gente vai ver mais adiante. E agora, nesse ponto da aula, chega o momento em que vamos falar de fato de Isaac Newton, né? Já que é uma aula sobre leis de Newton. Newton foi um matemático, físico, astrônomo e teólogo inglês que viveu ali no século XVII e é possivelmente o maior gênio assim da ciência que a gente tem notícia, né? Colocado aí no mesmo patamar aí que Tesla, que Einstein, que Galileu, que vários outros, né? Isso para citar aqui o campo da física, mas indo para outras áreas também tem grandes nomes da ciência, certo? Newton, ele era de uma cidade no interior lá da Inglaterra, chamada Woolsthorpe, e ele foi para Londres para estudar no Trinity College, o curso que a gente hoje chamaria de física, na época se chamava filosofia natural. Então ele se forma, ele tem um diploma de bacharel, e depois ele vai de volta para a cidade dele, no interior, lá na fazenda da família dele, porque teve mais um dos tantos surtos da praga, né? Da peste ali na Europa, que matou muita gente, certo? Foi uma grande pandemia na época lá, semelhante ao que a gente passou em anos recentes aqui com a pandemia de Covid. Então as pessoas ficavam nessa quarentena, né? Esse isolamento, e ele, como tinha então a possibilidade de ir para a fazenda para não se contaminar, ele foi. E lá ele ficou por 2 anos, certo? Que foi os anos de 1665 e 1666. Esse período do Newton, durante o isolamento ali, a quarentena, foi extremamente produtivo. Foi 2 anos brilhantes assim para a física e para a matemática. Nesse momento, Newton ele produziu as três leis da mecânica, produziu toda a teoria do cálculo diferencial integral, produziu a lei da gravitação e ainda deu praticamente os toques finais ali já na teoria da óptica, né? O estudo sobre as cores, certo? Então, assim, a pandemia ali para Newton foi o momento em que ele mais aproveitou para se concentrar e produzir notáveis feitos científicos. Só que essas teorias ficaram guardadas por muito tempo. Newton ele era um cara muito reservado, ele não gostava muito assim de interagir, de muita publicidade, e ele só muitos anos depois foi publicar isso na forma de um livro, que foi através de um contato com o astrônomo Edmund Halley, aquele do cometa Halley, né, que a gente conhece, que incentivou Newton a escrever essas ideias, a publicar isso, que daria origem a um dos maiores clássicos, se não o maior da história da ciência, assim, o livro mais influente, provavelmente, que era o Princípios Matemáticos de Filosofia Natural, ou chamado de Principia, ou Principia, né, para alguns
a pronúncia aí pode ser assim, tá? E é o que eu vou falar agora. Então, esse aqui, né, essa aqui é uma imagem ali da capa, aliás, a contracapa, né, do Principia de Newton, de 1687. Observa que já é bem depois, né, do período em que ele, de fato, produziu ali os seus primeiros resultados sobre as leis da mecânica, o cálculo diferencial integral e tudo mais. E esse livro ele é dividido em 3 partes, né? Na primeira parte, Newton formula as 3 leis da dinâmica, estuda os tipos de órbita possíveis de uma partícula sob a ação de uma força gravitacional, né, que é uma força proporcional ao inverso do quadrado da distância, e também a ação de uma esfera sobre um corpo externo. Ele faz aí a previsão do que seria hoje conhecido como o Teorema das Cascas Esféricas, que vai ser assunto do conteúdo de gravitação bem mais lá para frente, no início da nossa disciplina de Física 2. No livro 2, ele discute o movimento dos corpos num corpo resistente, um fluido, né? E aí ele estuda problemas de mecânica dos fluidos e da propagação de ondas num fluido. E no livro 3, que inclusive tem um título chamado O Sistema do Mundo, ele discute o movimento dos satélites em torno dos planetas, o movimento dos planetas em torno do Sol, calcula as massas dos planetas em termos das massas da Terra, o achatamento da Terra devido à sua rotação, né? A gente sabe que a Terra não é uma esfera perfeita, ela é achatada nos polos. Aí Newton vai explicar o porquê isso acontece. A precessão dos equinócios, a órbita dos cometas, perturbações do movimento da Lua devido à ação do Sol, explica as marés. Então Newton ele consegue, com o mesmo conjunto de leis físicas, explicar aqui, por exemplo, no livro 1 e 2, o movimento dos objetos terrestres, né? Então, os sólidos e líquidos, como eles se movem aqui na Terra e por que se movem, né? Mas ele também, no livro 3, vai falar sobre os corpos celestes, planetas, estrelas, satélites. Então, a mesma mecânica, a mesma física que funciona aqui na Terra, funciona no céu. Então, ele quebra aquela ideia. Lembra que eu falei do Aristóteles? Que a física terrestre para Aristóteles era diferente da física celeste, os astros obedeceriam a um novo conjunto de leis. Pois é, Newton ele quebra essa ideia e ele vem dizer que a natureza, na verdade, é uma só e obedece a um mesmo princípio, né? Um mesmo conjunto de leis físicas. E isso é muito bonito, né? De se imaginar. Newton, por isso, ele é considerado também o pai da primeira grande unificação na física. Unificação no sentido de que, com o mesmo conjunto de formulações ali de leis e teoremas, e, enfim, princípios matemáticos envolvidos, você consegue explicar classes diferentes de fenômenos que antes eram considerados 2 áreas distintas, certo? E a primeira lei, hoje chamada de princípio da inércia ou lei da inércia, ela vai partir do conceito de momento lá que foi dito por Descartes, mas ela vai se basear num caso particular, que é o caso em que esse momento não varia. Então, se o corpo ele está com um certo valor de momento, uma certa quantidade de movimento, e não existe nada que faça esse momento aumentar ou diminuir. O que acontece nesse caso? Quando o momento não varia, isso ocorre porque não há força resultante. Então foi assim que Newton explicou. E ele então parte da seguinte relação, que a força resultante atuando sobre um objeto é justamente a variação do momento linear desse corpo. Então, isso em termos matemáticos, a matemática que o próprio Newton criou, né, que foi o cálculo, ele diz o seguinte, que a força resultante é a variação do momento em relação ao tempo. Porém, se não há variação de momento, isto é, se a variação de momento é nula, logo a gente vai chegar que a força resultante é nula, né? E se aí vem a noção de cálculo, né? A derivada de uma constante é zero. Então, para que a variação seja zero, a variação do momento com o tempo seja zero, o P, ou seja, o momento, só pode ser constante. Então, resumindo, a força resultante é igual à variação do momento no tempo. Se não há força resultante, a força é nula, portanto, o momento não varia no tempo, isto é, o momento é constante. E aí vem então o enunciado da primeira lei de Newton, que diz o seguinte: se a força resultante sobre um corpo é nula, este permanece em repouso
ou em movimento retilíneo uniforme, certo? Então tem duas situações aí nas quais o momento de um corpo é constante. A primeira é se ele estiver em repouso, né, em relação ao sistema de referência adotado, ou se ele estiver executando um movimento retilíneo uniforme, porque quando o movimento é uniforme, a sua velocidade não muda. E se a velocidade não muda, o momento é massa vezes velocidade, ele também não muda, beleza? O exemplo clássico da primeira lei da inércia são os passageiros dentro de um ônibus, né? Quando o ônibus acelera, os passageiros são jogados para trás, e quando ele freia, os passageiros são jogados para frente. Isso acontece porque os passageiros eles se movem junto com o ônibus. Então, quando o ônibus está se movendo, os passageiros também estão se movendo. O estado de movimento deles é aquele, né? De estar se movendo com uma certa velocidade, que nesse caso é a mesma velocidade do ônibus. No momento que o ônibus breca, o corpo dos passageiros tende a permanecer em movimento. A tendência dele é manter o seu estado de movimento. E daí ele então é projetado para frente, certo? Outra maneira de enunciarmos o princípio da inércia é a seguinte: na ausência de forças resultantes, todos os corpos tendem a permanecer em equilíbrio, certo? Então, olha só, apareceu uma outra palavra aí, a palavra equilíbrio. Então, esse segundo enunciado da lei da inércia, ele vai falar de equilíbrio. Então, quando não tem forças resultantes, ou seja, força resultante é nula, momento linear é constante, os corpos ficam em equilíbrio. Agora, o equilíbrio pode ser de dois tipos: o equilíbrio estático, quando os corpos estão em repouso, ou o equilíbrio dinâmico, quando ele executa um movimento retilíneo uniforme, né? Que é o caso aqui do astronauta, se a mochila dele de projeção, ali, de propulsão, parar de funcionar por algum motivo, ele não consegue, devido à falta de ar no espaço, ele não consegue parar. Então ele se move indefinidamente pelo espaço, né? Ficaria perdido ali. Agora vamos falar da segunda lei de Newton. Então, só recapitulando, a primeira lei falou do caso em que o movimento não varia, certo? Certo. E o que acontece quando o momento varia? Bom, esse é o caso da segunda lei de Newton. Tá? Então, a segunda lei de Newton ela vai dizer o seguinte, que quando existe variação de momento, então existe uma força resultante não nula. Né? Então, a força resultante ela assume outro valor que não seja zero. E a força resultante, portanto, ela é justamente a variação, né, do momento em relação ao tempo. E a gente pode fazer um artifício aqui matemático para mostrar que essa variação do momento no tempo vai nos dar exatamente o que a gente já conhece lá do ensino médio, né, que é F igual a ma. Ou seja, a força resultante que age sobre um corpo é igual ao produto da massa do corpo pela sua aceleração. Vamos ver de onde isso vem. Ó, aqui no slide está mostrando, ó, F res, né, que é força resultante, é igual a dp dt, variação do momento no tempo. Mas a gente viu lá no slide, quando a gente falou de Descartes, que o momento é a massa vezes a velocidade. Então a gente substitui aqui no lugar do P. A massa, por ela ser uma constante, a gente já conhece lá do cálculo que a derivada, quando ela tem derivada de um produto de uma constante por uma variável, a constante não vai influenciar, então ela sai, tá, da derivada. Então a massa sai aqui de dentro da derivada, ficaria então a massa vezes a derivada da velocidade em relação ao tempo. Derivada é uma variação, então a variação da velocidade em relação ao tempo é como se fosse lá no ensino médio a gente diz que é o ΔV sobre ΔT. Aqui, como a gente está falando de variações infinitesimais, é a dv/dt, derivada da velocidade no tempo. Ora, isso aqui é aceleração. Então ficaria, na verdade, que a força resultante é justamente a massa vezes a aceleração. O FMA, que a gente já conhece. Nesse slide aqui agora, a gente vai ver uma característica muito interessante sobre as forças, né? Porque as forças são grandezas vetoriais, então elas precisam ser tratadas vetorialmente. O que eu quero dizer com isso? As forças elas têm, assim como os outros vetores, módulo, direção e sentido. E a maneira de nós somarmos ou subtrairmos, né, as forças, fazer operações matemáticas com as forças, não são as mesmas maneiras que a gente usa lá para números, né, para escalares. Então vamos ver aqui um exemplo na parte de cima desse carro e aqui embaixo do avião. Tá? Então nesse caso aqui, ó, quando a gente está tratando dessa força aqui que está
acima, né, que está sendo exercida pela pessoa 1. Então tem duas pessoas empurrando aqui esse carro. Essas pessoas estão posicionadas aqui perto das lanternas traseiras do veículo. E elas estão fazendo duas forças na diagonal. Essas duas forças elas têm exatamente o mesmo módulo, só vai mudar a direção e sentido, tá? Então essa força F1 ela tem uma componente aqui na horizontal e ela tem uma componente aqui na vertical. Do mesmo modo, a força F2 tem uma componente na vertical e uma componente na horizontal. O que acontece? Como essas forças têm o mesmo módulo, essas componentes verticais delas vão acabar se cancelando e as componentes horizontais elas vão se somar para dar como resultado essa força resultante aqui que está mostrada na seta laranja maior para a direita, beleza? Então, nesse caso, a força resultante não é nula, então é diferente de zero. Se a força resultante não é nula, então a gente tem aceleração não nula, então o objeto vai acelerar, ele vai se mover para frente. Tá? Já no caso aqui da segunda figura, a gente tem uma força exercida pelo motor, né, que impulsiona o jato para frente, tá? Que é o que faz ele andar, né, voar no caso. Tem o peso, né, que é a força gravitacional, aqui esse FG, que ele está sempre na direção vertical no sentido para baixo. Tá? E existe uma terceira força que ela está aqui na diagonal, que é a força de arrasto, né? A força que o ar exerce sobre o avião, que é no sentido contrário do movimento. Tá? Então ele empurra o avião para cima e para trás. Né? Devido ali ao formato das asas do avião, esse ar é o que vai manter o avião sustentado, né? Ele vai fazer uma força para cima, mas ele também vai gerar uma resistência ao movimento, então ele vai ir para trás. E o resultado é que essa força está então aqui na diagonal. Essa força ela tem uma componente aqui horizontal, direcionada para trás, e uma componente vertical, beleza? Tem uma componente aqui vertical. Ok, essa componente vertical se cancela com o peso do avião, né, a força gravitacional, e essa componente horizontal se cancela com a força exercida pelo motor. Então, nesse caso, né, baseado pela figura aqui, pelos tamanhos dos vetores. Então, nesse caso, a força resultante é nula, porque tanto na horizontal como na vertical, as componentes de cada força se anularam. Ora, se a força é nula, significa que o avião então está parado? Não, porque se ele tivesse parado, ele estaria em equilíbrio estático, né? Ele estaria com velocidade nula. Mas a gente sabe que o avião está se movendo. Nesse caso, ele executa um movimento retilíneo uniforme. Ele possui, então, velocidade constante, certo? Então, ele nem acelera e também não freia. Ele mantém a mesma velocidade ali durante o voo. Agora vamos ver como fica isso numa questão, né? Um exemplo de um exercício combinando aí o que a gente já sabe um pouquinho de vetores, que a gente viu no início da nossa disciplina de Física 1, com um pouco de cinemática, né? Posição, velocidade de uma partícula, e já usando agora o nosso conhecimento também aí sobre as forças, beleza? Então a questão diz assim, uma partícula de massa m igual a 0,4 kg é submetida simultaneamente a duas forças, chamadas F1 e F2, sendo que o F1, em notação de vetores unitários, é 2 newtons na direção x, ou seja, 2 newtons I, certo? Menos 4 newtons J, ou seja, o J é a componente vertical da força F1, tá? E o F2 é menos 2,6 newtons I mais 5 newtons J. Então, menos 2,6 na horizontal e mais 5 na vertical. Tá? Se a partícula está na origem e começa do repouso em t igual a zero, então no instante inicial, que é t igual a zero, a partícula está na origem. Então, o x0, né, ou o r0, né, melhor dizendo, porque tem um r aqui, é zero, ele está na origem. E a velocidade inicial, o v0, também é zero, porque ele parte do repouso. Tá? Aí ele diz, encontre, letra A, o vetor posição e letra B, a sua velocidade no instante t igual a 1,6 segundos. Vamos ver como que acontece isso. Então, resolvendo a letra A gente tem que encontrar a posição da partícula no instante 1,6 segundos, certo? Bom, a gente vai começar então tendo que encontrar quem é a nossa força resultante. Tá?
Para a gente encontrar a força resultante, pessoal, é só você fazer o somatório de todas as forças que atuam sobre a partícula. Nesse caso, tem duas forças, né, atuando sobre a partícula, F1 e F2. Faltou um umzinho ali, mas é F1 e F2, tá? Aí a gente substitui o F1, que foi dado pelo enunciado, 2 newtons I menos 4 newtons J, e o F2, que também foi dado pelo enunciado, que é menos 2,6 NI mais 5 newtons J, tá? Somando os que têm I e somando os que têm J, a gente chega em menos 0,6 newtons I mais 1 newton J, beleza? Então já sabemos aqui quem é a força resultante e a gente expressou ela em notação de vetores unitários. Sabendo quem é a força, a gente pode calcular a aceleração. Olha, a segunda lei de Newton diz que a força é massa vezes aceleração. Isolando a aceleração, a gente pode escrever ela como força dividido pela massa. Mas a força a gente acabou de encontrar ali. Então a gente pega aquela mesma expressão, ó, que agora está aqui entre parênteses, e divide pela massa, que foi dada no enunciado, que é 0,4. Tá? Olha, a gente tem uma soma dividido por 0,4. Então é só dividir cada um dos termos da soma por esse mesmo número e a gente chega em menos 1,5 I mais 2,5 J, né? Em metros por segundo ao quadrado, que é a unidade de aceleração. Mas a letra A ela não perguntou sobre aceleração, ela perguntou sobre a posição. Então vamos lá. Saindo, agora a gente vai usar o que a gente aprendeu na cinemática. A posição de uma partícula vem lá da equação horária do espaço, né? Mas como a posição inicial é zero e a velocidade inicial é zero, então a posição fica só meio de at quadrado, né? Então pegue lá a equação sorvetão, lembra? Da cinemática, e a gente coloca então aqui meio de at quadrado. Bom, o A é esse que a gente acabou de achar. Então é só multiplicar aqui meio de menos 1,5 I mais 2,5 J e fica o t quadrado, beleza? Então essa aqui é a função R dependendo da variável t, ou seja, o R de t. Agora, para saber quanto vale o R no instante 1,6 segundos, é só substituir o t por 1,6 segundos. Então, fazendo ali 1,6 ao quadrado e multiplicando ali pela aceleração, a gente chega que o R é menos 1,92 I mais 3,2 J metros, porque é a unidade de distância, né, que é a posição. Tá? Agora, se a gente pegar essa expressão aqui do R antes de substituir o T e derivar, a gente acha a velocidade, né? E aí a gente resolve a letra B. Então, a velocidade é a derivada da posição em relação ao tempo. Ou, também, como a gente sabe lá da cinemática, é simplesmente a aceleração vezes o tempo, tá? Já que a velocidade inicial é nula. Então, sabendo a aceleração, a gente multiplica pelo tempo. O tempo é 1,6 e a gente chega que a velocidade então da partícula é de menos 2,4 I mais 4J metros por segundo, que é a unidade de velocidade. Beleza? Então aí, se você quiser repassar essa conta, é só voltar o vídeo e ver de novo o passo a passo aqui da resolução. Agora, fazendo uma discussão um pouco mais aprofundada e conceitual sobre essas duas primeiras leis, né? A primeira lei e a segunda, já trazendo até para um lado um pouco mais filosófico, eu diria assim, a gente pode fazer uma seguinte discussão. Muita gente pode imaginar o seguinte: bom, se eu posso expressar a segunda lei como força resultante, massa vezes aceleração, não seria a primeira lei um caso particular da segunda? Pensa bem, se um corpo não tem aceleração, isto é, se ele se move com velocidade constante, a aceleração é nula, logo a força resultante é nula. Tá? Então a gente chegaria na lei da inércia. Ou, inversamente, a segunda lei diz assim: se a força resultante que age sobre um corpo é nula, o F seria zero, então MA é igual a zero, mas a massa é diferente de zero, a aceleração seria nula. Se a aceleração seria nula, então a velocidade é constante. Bem, e a gente chegaria de novo no enunciado da lei da inércia, no primeiro, né? E aí essa barra que está em vermelho diz aqui, ó, se nenhuma força resultante atua sobre um corpo, ou seja, se a somatória das forças é nula,
a sua velocidade não pode mudar, ou seja, um corpo não pode sofrer aceleração. Tá? Isso então invalidaria a lei da inércia? Não precisaria ter 3 leis de Newton, bastaria ter 2 só, a segunda e a terceira? Será que é isso? Na verdade, não. Tá? Na verdade, a primeira lei ela é importante porque, além de falar da questão só de quando as forças resultantes são nulas, ela define, ela define o que é um referencial inercial e garante a homogeneidade do espaço. Tá? Então, se a força resultante que atua sobre um corpo for nula, é possível encontrar um conjunto de referenciais nos quais este corpo não tem aceleração. Então, olha só, vai mais para um nível mais aprofundado, né? Você consegue encontrar... A primeira lei está relacionada com a definição de referencial inercial. E o referencial inercial é um referencial para o qual as leis de Newton são válidas. Tá? Bom, tem um artigo excelente do professor Jefferson Huferman, que eu deixei nas referências dessa aula. Então, quem tem um interesse em aprofundar essa discussão sobre a definição de um referencial inercial, corre lá e dá uma olhada nessas referências aí. E vamos falar agora da terceira lei de Newton, certo? Que é também conhecida como o princípio da ação e reação, beleza? Então, a terceira lei ela é enunciada da seguinte forma: ó. Quando dois corpos interagem entre si, a força AB, isto é, a força exercida pelo corpo A sobre o corpo B, ou seja, que A exerce em B, tem a mesma magnitude e sentido contrário à força BA, ou seja, a força exercida por B sobre o corpo A, força de B em A. Tá? Então, a força, escrito aqui ó, de forma matemática, FAB igual a menos FBA, ou seja, a força que A exerce em B, ela é oposta à força que B exerce em A, porém elas têm a mesma magnitude. Elas são iguais em módulo e opostas em sentido, têm a mesma direção, porém o sentido contrário, beleza? Então toda a força sempre ocorre aos pares, né? É por isso que se você socar uma parede, a sua mão vai doer, porque a parede também exerceu uma força sobre a sua mão, com a mesma intensidade que você exerceu uma força sobre a parede, beleza? Então toda força tem a sua reação, toda ação, né, que seria a força nesse caso, tem a sua reação. Isso vale para qualquer força, certo? Seja uma força de contato, uma força eletromagnética, uma força gravitacional, desse tipo, então. Aqui tem um exemplo, ó, que é, por exemplo, um livro apoiado sobre uma caixa, né? Então, o livro ele está empurrando a caixa para frente, mas a caixa também está empurrando o livro. Então, a gente tem duas forças, a FLC e a FCL, que é a força da caixa sobre o livro, para a esquerda, e a força do livro sobre a caixa, para a direita. Observa que as flechinhas têm o mesmo tamanho, significa que os vetores têm a mesma magnitude. Magnitude também chamada de módulo, tá? Observa que as duas flechinhas estão na horizontal, ou seja, eles têm a mesma direção. Porém, uma aponta para a direita, outra aponta para a esquerda. Isso, em termos matemáticos, é representado pelo sinal negativo. Existe uma outra forma de enunciar o princípio da ação e reação, que é assim, ó, a toda ação corresponde uma reação de igual intensidade, mesma direção e sentidos opostos. Tá? Muito parecida com a primeira maneira de enunciar. Né? Então aqui tem mais um exemplo, ó, que é, nesse caso aqui, duas esferas, certo? Você pode imaginar como se fosse duas partículas carregadas, né? Se for uma força elétrica, ou até mesmo dois corpos com massa, né? Um planeta e um satélite, por exemplo, como a Terra e a Lua. Então, nesse caso, eles estão... Não é mais uma força de contato igual do livro com a caixa. Seria uma força ou elétrica ou gravitacional. Mas ainda assim vai existir o par ação e reação. Então, observa que as duas flechinhas têm a mesma magnitude, né? O mesmo tamanho. Elas estão sobre uma mesma reta, que é a reta que passa pelos centros das duas esferas. Porém, uma ponta para baixo, a outra ponta para cima, que é o que está representado ali pelo sinal de menos, né? F12 é igual a menos F21. Aqui tem mais um exemplo de uma força de contato, uma mão empurrando o livro, beleza? Aqui a gente tem mais alguns exemplos
né? Para falar, por exemplo, da propulsão de um foguete ou de um jato, né? Ou até mesmo de um avião lá com as suas turbinas, né? Então, no caso do foguete, ó, existe a queima de combustível ali no interior do foguete. Quando o combustível é queimado, os gases oriundos ali da queima, eles são expelidos de uma forma muito rápida, né? Muito violenta. Porém, esse mesmo jato que é emitido para trás, ele empurra o avião para frente, tá? Então, ele lança o produto da combustão para trás e, em consequência, ele é empurrado para frente devido à ação e reação, tá? E aqui, ó, a gente tem, por exemplo, ali a carroça, né, e o cavalo, tá? Então, no caso aqui, a carroça e o cavalo, né? Quando o cavalo anda para frente, ele puxa a carroça, mas a carroça também puxa ele, tá? Porém, ele mesmo assim ele consegue andar, porque entre as patas do cavalo e o chão existe o atrito. Então, quando o cavalo anda para frente, ele empurra o chão para trás com a pata e o chão, devido ao princípio da ação e reação, empurra o cavalo para frente, tá? Então, o chão ele empurra o cavalo para frente, né? Se não tivesse o atrito, o cavalo não ia conseguir andar. Nenhum de nós ia conseguir andar, né? Se não fosse a existência do atrito. E como tem as rodas aqui da carroça, ele consegue puxar a carroça. E ela não se separa do cavalo porque existe aqui essa barra ligando os dois. Bem, as três leis de Newton foram um grande sucesso lá na época da sua publicação, né? Então, ali em fins do século XVII, quando Newton publica os princípios matemáticos de filosofia natural, rapidamente vários cientistas começaram a testar, aplicar as leis de Newton a vários tipos de sistemas mecânicos para ver se realmente as leis elas tinham uma validade. E de fato tinham, né? Então, elas permitiram a resolução e explicação dentro de um rigor matemático de uma série de casos e problemas envolvendo queda dos corpos, lançamento, colisões, sistemas envolvendo blocos em contato, polias, cordas, molas, pêndulos, etc. Então, uma variedade de sistemas físicos puderam ser entendidos a partir das três leis de Newton. Tá? Praticamente, quando você começa a resolver qualquer questão de física, inclusive esses sistemas aqui, esses exemplos que eu mencionei, vão cair nas nossas questões depois, né? Você começa a resolver questão fazendo o quê? Um diagrama de corpo livre. O que é um diagrama de corpo livre? Você imagina aquele objeto, nesse caso aqui, ó, da figura, uma caixa pendurada por duas cordas presas ao teto, tá? Então, o nosso objeto ali é a caixa. A gente imagina essa caixa como sendo um ponto, e aí nesse ponto a gente vai desenhar, encontrar as forças atuantes no sistema, tá? Então aqui no nosso exemplo a gente tem a força gravitacional, que é o peso, né, puxando o objeto para baixo, e a gente tem as duas trações nas cordas, puxando eles aí com diferentes inclinações. Então ficaria assim o diagrama do corpo livre, ó. Tá? A caixa no centro, e a gente representa então ali as duas trações T1 e T2, cada uma com seu ângulo, né? E o peso para baixo. Tá? Então a gente começa fazendo isso e depois aplica a segunda lei de Newton. A gente faz a decomposição de vetores, vê quem está na horizontal, quem está na vertical, e faz o somatório das forças em cada uma das direções para encontrar a força resultante. Depois de encontrada a força resultante, se o objeto estiver em equilíbrio, a gente iguala a zero. Se ele estiver se movendo, a gente faz massa vezes aceleração e aí resolve o problema. Certo? Então a gente vai ter uma aula depois dessa que é só de resolução de questões mostrando vários desses exemplos. Agora, fazendo as nossas conclusões, né? Cabe falar sobre a permanência das leis de Newton até a relatividade. Então, o que aconteceu? Newton publicou isso lá nos finzinhos do século XVII. Tá? Então, durante todo o século XVIII e XIX, as leis de Newton foram incontestáveis. Né? Não existia nenhum tipo de sistema físico conhecido na época para o qual elas não tivessem validade. Né? Então, se tornou praticamente uma verdade na ciência as três leis de Newton. A mecânica newtoniana ganhou um poder assim sem igual, beleza?
Só que já na virada do século XIX para o XX, alguns problemas começaram a aparecer. Dois problemas em especial. Um era os corpos que se movem a velocidades muito altas, como a velocidade da luz. E o outro são aqueles corpos que são muito pequenos. Por exemplo, nessa época, ali no final do século XIX, descobriu-se, né, a existência das partículas ali, como elétrons, prótons, nêutrons. Então, quando se tentava entender o movimento dessas partículas ali interatômicas, a gente via que elas se comportavam de umas formas estranhas que não parecia concordar com o que era previsto pelas leis de Newton. E os corpos muito acelerados também, corpos que viajam a velocidades próximas da luz, eles tinham também um outro comportamento. Tá? Então, foi aí que surgiu dois novos ramos na ciência, que foi a mecânica quântica e a relatividade. Tá? Então, as leis de Newton permaneceram sem questionamento, praticamente, né, porque elas tinham sucesso em todas as aplicações, até que Einstein criasse a relatividade. Hoje a gente sabe que a relatividade, né, desenvolvida por Albert Einstein, ela não é que ela chegou e disse que a lei de Newton estava errada, mas ela conseguiu expandir os horizontes das leis de Newton. E naqueles casos extremos onde as leis de Newton começam a falhar, a relatividade ela dá um resultado satisfatório. Porém, para os casos comuns nossos, assim, do dia a dia, do cotidiano, as leis de Newton continuam sendo válidas. Por exemplo, para a construção civil. Na hora que o engenheiro vai construir lá um prédio que tem que ter uma laje, uma coluna, uma viga, ele não precisa usar as equações relativísticas, ele pode usar a mecânica newtoniana normalmente. Né? Então aqui os casos extremos seriam esses aí. Né? E eu esqueci de falar também os corpos muito massivos, né? Por exemplo, estrelas muito grandes ou objetos, por exemplo, como buracos negros, né? Que são objetos que têm milhares de vezes a massa do Sol, por exemplo. Tá? Então, nas proximidades desses corpos muito massivos, algumas previsões das leis de Newton não são suficientes, então você precisa das equações da relatividade. Então, a revisão da aula, a gente começou fazendo uma análise histórica desde lá de Aristóteles para falar, né, dos cientistas que pensaram sobre o movimento dos corpos antes de Newton, chegando ali já no início da era moderna com Galileu e Descartes. Depois a gente falou de Isaac Newton, um pouco da história dele, né, de como ele ali durante a época da peste negra na Europa, ele teve que se recolher lá na fazenda da família dele em Woolsthorpe. E de lá ele elaborou toda a mecânica, a gravitação, o cálculo e a óptica. Falamos das três leis de Newton, uma por uma, dando exemplos. E agora, no final, a gente fez uma discussão falando do período que as leis de Newton foram hegemônicas até ela começar a ser aperfeiçoada pelas equações da relatividade. Se você está tendo as aulas presenciais aí na UEAP, você vai fazer alguns exercícios dados por mim sobre essa aula. Se você está vendo pelo YouTube, eu vou colocar aqui também na descrição do vídeo o link para alguns exercícios que você pode baixar ou procurar fazer também. E na próxima aula a gente vai fazer as aplicações das leis de Newton em exercícios, né? Resolver problemas envolvendo lei de Hooke, sistemas de massa-mola, sistema de polias, sistemas de blocos, tipos de força, né? Tração normal, força de atrito, etc. Essas aqui são as nossas referências, tá? E muito obrigado e entre em contato comigo se tiver alguma pergunta. Tchau, até a próxima!